2 é o quarto selo. O cavalo amarelo, cavalo da morte, inferno, fome, peste e feras. Totalmente em concordância com Ezequiel 14, 21 ao 22. Olha o que está escrito em Ezequiel 14, 21 e 22. Quando eu falo que o livro de Apocalipse sempre cita o Velho Testamento, sempre cita do Novo Testamento, sempre utiliza, a própria Bíblia interpreta. Versículo 21 de Ezequiel 14, 21 e 22. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, aqui falando dos 4 cavaleiros, a espada, a fome, as feras e as pestes contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Lá em Ezequiel já profetizava que haveria isso. Quando ele fala das bestas feras, está falando de leões comendo os cristãos, comendo os primeiros cristãos nas arenas. Olha lá em Ezequiel profetizado. E falando do juízo final, olha lá em Ezequiel já apontando, antes da vinda de Cristo, já apontando que haveria um juízo, que Jesus voltaria, e iria dar oportunidade através da graça dele, de salvação do seu povo, salvaria seu povo, mas que haveria pessoas que seriam julgadas no inferno, seriam julgadas por desobediência. Desobediência. Versículo 22, mas eis que alguns fugitivos restarão nela. Olha só, quem são esses fugitivos? Que serão levados para fora, assim como filhos e filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que os trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que o trouxe sobre ela. Totalmente em harmonia com o texto do terceiro selo, do cavalo preto. Totalmente em harmonia, né? É triste a realidade, irmão, mas Deus está no controle, e é Ele que rege, é Ele que está governando, né? Ele quer que o povo volte para Ele. E essas pragas, esses selos são abertos, conforme os selos vão sendo abertos, as coisas vão acontecendo aqui nas terras, né? Quarto selo, versículo 7 e versículo 8. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, aqui a gente já está no quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, olha só, esse amarelo aqui, irmãos, na língua grega, é parecido com um cavalo baio, pálido, né? E aqui na Bíblia judaica, ele interpreta como um animal, o cavalo sem cor, com aparência de um cavalo doente. Então aqui o cavalo pálido, o cavalo amarelo, seria mais bem interpretado como um cavalo doente, das doenças, né? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, né? Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E foi-lhe dado poder, ou seja, se foi-lhe dado o poder, foi-lhe dado autoridade. Alguém deu essa autoridade. Alguém deu esse poder. Quem deu esse poder foi aquele que abriu o selo, Jesus. Para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Versículo 8. Acompanha aí, amada irmã. Alguns detalhes sobre esse versículo aqui. Primeiro, aqui vemos a figura do inferno e da morte, andando junto. Segundo, podemos dizer que o inferno vem sempre atrás da morte. Ou seja, você morre o salvo ou morre condenado. A morte derruba e o inferno busca a alma. Terceiro, que foi-lhe dada a autoridade para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, peste, com as feras da terra, ou seja, foi-lhe dada autoridade e essa autoridade foi limitada. 4ª parte indica uma limitação, quer dizer que a morte e o inferno não têm em si autoridade própria, ou seja, o inferno, o diabo não fazem o que eles querem. O diabo não faz, Satanás não faz o que ele quer, é-lhe imposta uma autoridade, uma permissão. Lembra que Jó, no livro de Jó, Deus permitiu que tocasse na vida de Jó, mas ele falou assim, não toque na vida, porque a vida pertence a mim. Limitação de Deus. Aqui a gente vê a mesma questão, só apenas a 4ª parte da terra. Significa também que estão debaixo de uma autoridade e que atua com ação limitada e de território definitivo sob permissão divina. Então Deus permite, Ele coloca aqui um território, a 4ª parte da terra, dá delimitação para que não seja alcançado a todos, só algumas
pessoas, e que ele mesmo deu essa autoridade para que esse cavaleiro fizesse, então limitando esse poder. Jesus é quem coloca esse limite. Jesus colocou esse limite. A morte vai dizimar suas vítimas através das guerras, também é um cavaleiro que traz guerras, exemplo, os Estados Unidos, Irã, Coreia do Norte, Estados Unidos, guerra na Síria, Líbano, tantos outros países, né? Esse cavaleiro traz isso. Peste ou pestilência são subprodutos da guerra. Exemplo, peste negra na Ásia. Essa peste negra que, na verdade, matou terça parte da Europa na época, a peste transmitida pelos ratos, ela matou muitos, milhares, a terça parte da Europa foi dizimada pela peste negra, ou peste asiática. E hoje, por exemplo, irmãos, a peste do coronavírus de 2020 é uma peste, já matou até o exato momento, eu não sei agora exatamente quantos já morreram, mas pela minha última pesquisa, 600 mil pessoas até o exato momento já morreram pelo coronavírus, transmitidas possivelmente pelos morcegos. Olha só, pestes. Esse cavalo traz pestes e pestilências. Relação entre a fome e a pestilência. Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos. Olha que existe uma sequência. Haverá grandes terremotos, catástrofes, né? Primeiro. Segundo, fome. Terceiro, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. Ou seja, primeiro vem os terremotos, as calamidades, depois das guerras e após vem a fome. E depois da fome vem as pestes, as doenças. Essa é a ordem da pestilência. Quando o país entra em guerra, há escassez de alimento, há escassez de remédio, escassez de tudo. Então as pessoas começam depois da guerra ou das catástrofes naturais, existe fome, falta de medicamentos, né? E depois dessa fome as pessoas começam a ficar doentes, ficam com um sistema imunológico fraco, e aí as pragas aparecem também ao meio dessa situação toda, né? As bestas feras, no versículo 8, está de acordo com 2 Reis 17, 25, mais uma vez vendo que a palavra de Deus, ela própria se interpreta. Vejamos, versículo 25. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Morte dos primeiros cristãos nas arenas. Eu já tinha comentado no começo aqui, os primeiros cristãos, se você estudar a história da igreja, a maioria foi morto, colocado no Coliseu ali, foi colocado nas arenas para que os leões, soltavam os leões ali para matar os primeiros cristãos, considerado como praga, bestas feras, profetizada lá em 2 Reis também. A Bíblia sempre apontando para a segunda vinda de Cristo, sempre apontando para o Novo Testamento, e a gente considera que todas as profecias do Velho Testamento já estão todas cumpridas. A maioria das profecias aqui também no Apocalipse estão cumpridas, algumas poucas estão para se cumprir, e eu considero apenas 2. Anticristo reinando na terra, através disso paz, ou falsa acordo, uma grande guerra virá, cercar Israel, Jesus volta no segundo período da grande tribulação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Concluímos então aqui, amados, os 4 selos encerram os 4 cavaleiros. São só apenas 4 cavaleiros, mas não encerra a abertura dos selos. Ainda tem mais selos a ser abertos. Então concluímos que os 4 cavaleiros aqui são símbolos de, primeiro, o cavalo branco, que é o próprio Senhor Jesus. Veremos, já vimos isso, né? É o próprio Senhor Jesus, o cavalo branco. Que o cavalo vermelho representa a morte. O cavalo preto representa as dificuldades econômicas ou pobreza devido à injustiça que existe. Quarto animal, pálido, amarelo, ou sem cor, ou com aparência de doente, representa a morte também, guerra, fome, pestilências e bestas feras.